Esse trabalho teve como objetivo o estudo dos efeitos de um incêndio em um posto de combustível e seus reflexos nas estruturas metálicas. Em resumo, foi feito esse estudo que se justifica pela necessidade de conhecer a influência do calor gerado pelas chamas em um incidente envolvendo fogo em edificações construídas em estrutura de aço. Através de uma abordagem prática, busca-se conhecer como um incêndio pode causar dano a esse tipo de estrutura e o que pode ser feito para se prevenir. Na maioria dos incêndios reais, o aço é exposto à queima de materiais como celulose, tecido, móveis, etc. Exemplo típico de incêndios em edificação comercial. Já no caso de complexos petroquímicos, por outro lado, o incêndio é de longe mais intenso, liberando quase que instantaneamente enormes quantidades de energia pela queima de combustíveis fósseis, o que gera um grande problema, pois expõe a risco de vida as pessoas que habitam essa edificação. As vítimas decorrentes de colapso estrutural em edifícios de estrutura de aço são em número pequeno, tendo em vista a proteção estrutural que geralmente é aplicada. Porém, as perdas patrimoniais são decorrentes da destruição da edificação e os bens nela alojados, e a atividade laborativa é interrompida. Esse trabalho teve como metodologia a análise específica de uma ocorrência de incêndio em posto de combustível, tratando-se assim de uma pesquisa de campo, onde busca-se a solução de um problema real, que é o colapso das estruturas de forma abrupta, em um período de tempo curto de incêndio. O conceito fundamental, que suporta métodos laborativos desenvolvidos para a previsão da estabilidade estrutural em situação de incêndio, é que todos os materiais estruturais perdem gradativamente a resistência e a rigidez quando submetidos a altas temperaturas que podem ser geradas no incêndio. Uma vez que o incêndio é ação excepcional, isto é, pequena probabilidade de ocorrência, não faz sentido dimensionar-se uma estrutura para que esta resista em condições de incêndio aos mesmos esforços atuantes à temperatura ambiente. Isso tornaria antieconômico o projeto. Desse modo, sob incêndios, os valores desses esforços devidos à ação de peso próprio, da sobrecarga e do vento, entre outros, devem ser minorados em relação aos utilizados à temperatura ambiente. Essa redução dos valores de cálculo dos esforços torna o dimensionamento mais realístico em relação ao incêndio. Resultados. Após análise de todo o contexto da ocorrência em questão e dos desdobramentos e reflexos das altas temperaturas nesse incêndio, pode-se verificar, tanto através de relatos quanto das próprias fotos do local, que as estruturas metálicas em aço cederam e colapsaram, não resistindo às altas temperaturas do incêndio. É possível verificar, principalmente nos relatos dos bombeiros, que antecedem a ocorrência de ruptura e colapso das estruturas, que ocorreu de forma abrupta e repentina. Entretanto, é possível afirmar, através da análise dos gráficos apresentados nesse trabalho, que esse fenômeno poderia ser atenuado com o tempo de colisão nas estruturas, aumentando significativamente com o tratamento de agentes retardantes, como tintas intumescentes. Considerações finais. Deve-se concluir somente o que foi comprovado com a interpretação lógica, não cabendo opiniões próprias. Desta forma, conclui-se que a aplicação de tintas intumescentes e retardantes diminui os riscos de vida aos ocupantes, bem como pode proteger o patrimônio da edificação.